O kit de desenvolvimento com o qual iremos trabalhar, aqui mostrado, utiliza o microcontrolador Cortex M4 STM32F429, fabricado pela ST Microelectronics. A ST fabrica processadores Cortex M0, M3, M4 e M7. Os processadores Cortex M0 têm um menor conjunto de instruções, menor desempenho e custo mais baixo quando comparado aos demais processadores Cortex. Estes têm como propósito competir no mercado com processadores de 8 e 16 bits para execução de atividades que demandem menor desempenho. Os processadores M3 possuem um conjunto de instruções mais amplo e mais poderoso. As famílias de processadores Cortex M4 e M7 possuem linhas com unidades lógicas aritméticas que executam cálculos com dados em ponto flutuante e executam instruções que permitem um eficiente processamento digital de sinais. Os processadores M7 têm maior desempenho e maior conjunto de instruções quando comparado aos processadores M4. Para ocupar menos espaço na memória de programa, as instruções de 32 bits dos processadores ARM podem ser armazenadas de forma compacta em 16 bits no formato denominado de SAMP. Neste slide, temos um diagrama em blocos da organização interna de um microcontrolador Cortex M4 da ST Microelectronics. Este microcontrolador tem uma performance inferior àquele com o qual vamos trabalhar. Este bloco representa a unidade central de processamento, chamando a atenção para o fato de que o processador com o qual iremos trabalhar funciona com um clock de até 180 MHz. A unidade central de processamento possui uma memória RAM utilizada apenas pela mesma, a Core Coupled Memory. A memória flash de programa pode ter até 2 MB dependendo do modelo de microcontrolador desta família. A memória RAM possui 256 KB de memória. O processador tem arquitetura Harvard modificada, possuindo barramentos independentes para acessar instruções na memória flash, iBus, para acessar dados na memória RAM, DBus e para acessar periféricos, SBus. O microcontrolador STM32F429 possui ainda 14 timers, 8 ARCs e outros periféricos. Para acessar a memória de programa e memória de dados, a unidade central de processamento faz uso do Advanced High Performance Bus, que suporta a clock de 180 MHz. Ele usa um segundo barramento desse tipo, Advanced High Performance Bus, para acessar periféricos de alto desempenho. No entanto, para acessar periféricos mais lentos, o Advanced High Performance Bus conecta-se a outros barramentos, o Advanced Peripheral Bus 1 e Advanced Peripheral Bus 2, que funcionam com clocks diferentes. Periféricos que operam com clock mais rápido consomem mais. Assim, ao desenvolver seu projeto, o programador pode usar periféricos conectados ao Advanced Peripheral Bus 1, mais lento, ou Advanced Peripheral Bus 2, mais rápido, levando em conta o compromisso entre consumo e desempenho. O microcontrolador da ST pode gerar clock para a unidade central de processamento, barramentos e periféricos a partir de oscilador interno constituído por circuito RC, o denominado High Speed Internal Clock, ou a partir de cristal externo, o denominado High Speed External Clock. A partir de uma ou outra fonte de clock, gera-se clock que alimenta os componentes do microcontrolador, a partir da configuração de registradores internos, nos quais se especifica a multiplicação ou divisão do clock. É possível selecionar clock para periférico denominado RTC, Real Time Clock, a partir de cristal externo, geralmente 32,768 kHz, ou oscilador RC interno. São os denominados Low Speed External Clock e Low Speed Internal Clock. Todas estas opções permitem ao projetista conciliar aspectos relacionados à exatidão da temporização, custo e dimensões finais do sistema sendo desenvolvido. O microcontrolador ARM STM32F429ZIT, contido no kit com o qual iremos trabalhar, possui 144 pinos, sendo que até 114 podem ser utilizados como pinos de entrada e saída. Os demais pinos são utilizados para receber alimentação digital, alimentação analógica e outros. No ARM são chamados de General Purpose Input-Output Pins, GPIO. Nesta família de microcontroladores da ST, dependendo do encapsulamento, pode-se ter até 168 pinos de entrada e saída.
podendo cada um deles atuar para receber interrupção externa. No entanto, apenas 16 destes podem estar aptos ao mesmo tempo para aceitar interrupção externa. Esses 168 pinos de entrada e saída estão organizados em 11 portas que vão de A a K, podendo cada porta controlar até 16 pinos. O modo de funcionamento de cada porta é configurado através de 10 registradores. Vamos então detalhar alguns deles. Existe um registrador de 32 bits, Mode Register, associado a cada porta, que utiliza 2 flip-flops para configurar cada pino, como pino de saída, pino de entrada, pino analógico, ou para utilizar o pino associado a algum periférico, como por exemplo pino de saída de dado de interface serial. Um segundo registrador de 32 bits, Output Type Register, especifica se o pino atuando como pino de saída de dado digital é configurado como Push-Pull ou como Open Drain. Veja que ele não tem função quando o pino é configurado como pino de entrada ou pino analógico. Um terceiro registrador de 32 bits, Pull-Up Pull-Down Register, especifica se o pino deve estar conectado a um resistor de pull-up, a um resistor de pull-down ou não estar conectado a nenhum resistor. Funciona nos modos de saída, modo alternado e no modo de entrada. Para ficar mais claro o impacto das configurações mencionadas no slide anterior, mostra-se aqui os arranjos Push-Pull e Open Drain com resistor de pull-up. No arranjo Push-Pull, apenas um dos transistores atua por vez. Aqui se vê que, quando o transistor superior conduz, o pino é colocado em nível lógico alto. Quando o segundo transistor conduz, o pino é colocado em nível lógico baixo. No modo Open Drain, quando o transistor funciona como chave aberta, o pino vai para nível lógico alto. Quando o transistor conduz, o pino é colocado em nível lógico baixo. Como o transistor amplifica a corrente, a transição de nível lógico alto para baixo é mais rápida, pois carrega mais rapidamente as capacitâncias parasitas do circuito, que tornam a transição de nível lógico baixo para alto mais lenta. À direita mostra-se como são realizadas tais configurações no aplicativo utilizado nas aulas de laboratório. Esta figura traz uma representação do funcionamento de um pino de entrada e saída. O pino é conectado a diodos para proteção contra a sobretensão e aos resistores de pull-up e pull-down, que devem ser configurados no registrador pull-up pull-down. Funcionando como entrada, o pino pode vir a receber sinal analógico a ser suprido, por exemplo, a um conversor analógico digital. Sendo sinal digital, passa por um Schmitt trigger para evitar a interpretação incorreta do nível lógico. Este sinal pode ser suprido a algum periférico ou ser armazenado em flip-flop do registrador input data, o qual é lido através de instrução em execução pelo processador. Funcionando como pino de saída, o pino pode ser colocado no nível lógico carregado em flip-flop do registrador output data, sendo que este pode ser setado ou resetado individualmente através do registrador bit set reset. Pode ainda ser comandado por algum outro periférico. Em ambos os casos, o pino pode atuar como Open Drain ou Push-Pull a partir da configuração realizada no registrador Output Type. Por fim, o pino pode atuar como saída analógica de algum periférico, como por exemplo um conversor digital analógico. Vamos detalhar agora alguns dos registradores associados aos pinos de entrada e saída de cada porta. O registrador de 32 bits para setar ou resetar um dado pino da porta de forma independente dos demais é o Bit Set Reset Register. Por exemplo, para setar o pino 0 da porta, escreve-se o valor 1 neste registrador. Os pinos associados ao registrador, nos quais se escreve 0, não são alterados. Para se resetar o pino 0 da porta, deve-se setar este flip-flop que se encontra deslocado 16 bits à esquerda do flip-flop 0 no registrador BSSR, ou seja, escreve-se no registrador BSSR o valor 00010000X. Os pinos associados ao registrador, nos quais se escreve 0, não têm seu nível lógico de saída alterado. Quando o registrador Mode está configurado para o modo Alternate, cada pino de entrada e saída pode estar associado até 16 periféricos diferentes. Por exemplo, um pino pode ser saída de sinal gerado por um timer ou ter o papel de receber dados em alguma interface serial.
O roteamento da trilha que conecta o pino a um dado periférico é especificado através dos registradores Alternate Function Register Low ou Alternate Function Register High. Desta forma, você pode ter uma ideia da complexidade da configuração do ARM, mas felizmente o aplicativo a ser visto nas aulas de laboratório simplifica bastante a tarefa de programação.